decorrendo sobre a lição 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e, terminando hoje, resistindo às sutilezas de Satanás. Foram lições que o Senhor falou muito comigo, eu tenho certeza que falou muito com todos. Foram lições preciosíssimas que o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos aprender da sua palavra, né? Não é qualquer um que tem essa oportunidade de poder estar aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, e nós temos essa oportunidade de podermos revestirmos mais da armadura que o Senhor tem para nós, né? A nossa armadura que nós temos que usar todos os dias, nós temos que também cada dia cuidar dessa armadura, né? Porque a armadura ela vem, ela é atingida, e se nós não cuidarmos cada dia dessa armadura, a nossa armadura uma hora ela vai ceder. E a armadura, para nós fortalecermos a nossa armadura, é só a palavra de Deus. Amém? Vamos à lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. O nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 4 e versículo 7. Tiago, capítulo 4 e versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática nos diz a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A nossa leitura bíblica em classe está também em Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao 10. Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao 10. Eu vou ler o 4, os irmãos o 5, e assim até chegar ao 10. Amém? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por cuidar vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. O 10, todo mundo junto. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia. Bem, essa leitura bíblica em classe nos já diz muito sobre o resumo das lições que nós tivemos, que eu acabei de citar agora antes. Na nossa introdução diz: chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo dele estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. São sutilezas que tentam atacar a igreja tanto por dentro quanto por fora. Talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis
estiveram tão intensos. É bem verdade que esse fenômeno é muito mais nas igrejas do Ocidente, pois nas igrejas em regimes não democráticos, os ataques são mais frontais, são mais perseguição, né? Em todo sentido, somos chamados por Deus a resistir ao ataque do maligno. Nós vemos nos dias em que vivemos o quanto a igreja tem sido atacada, tanto com perseguições e também teologicamente, doutrinas falsas, doutrinas errôneas, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, para afastar os salvos da salvação de Cristo. É muito bem presente nos nossos dias o quanto teólogos de internet por aí que existem, que eu acho que é assim, eu acho que é assado. Vai ver se a pessoa lê a Bíblia, a pessoa nem lê a Bíblia, mas a pessoa acha que é aquilo. Tem uma interpretação errada do texto, que aí o texto sem contexto vira pretexto para uma heresia. A pessoa não procura saber a real o que aquele texto está falando e acaba usando aquele texto erroneamente, às vezes até porque ele quer achar que é aquilo, né? É muito presente nos nossos dias. Se não tomarmos cuidado, não estarmos aqui nas escolas bíblicas dominicais, estarmos lendo a palavra do Senhor, aprendendo mais da sua palavra, um cristão que ele não pratica a leitura da palavra de Deus, não vem para a escola dominical, ele é muito facilmente levado por essas doutrinas, porque ele não tem a sua raiz firmada na rocha. Ele não busca saber do conhecimento de Deus, e é por isso que ele é levado por vento de doutrinas. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso que nos dá essa oportunidade de podermos aprendermos mais da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa introdução. Primeiro tópico: o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro subtópico nos diz: Cristo o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. As escrituras são bem claras: não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Nós aprendemos sobre a sutileza, né? E a sutileza é algo que ele é tão suave, ele é tão imperceptível, que muitas vezes está ali e você não percebe. E quanto mais vai aumentando a dosagem, você ainda não continua não percebendo, porque a dosagem vai aumentando pouco a pouco, e essa sutileza a dosagem aumenta. Quando você perceber, você está saboreando daquilo e você não está percebendo. Então, é isso que está acontecendo nos nossos dias. Cristo tem sido tirado das pregações, Cristo tem sido tirado do meio da sua igreja por como eu disse, filosofias ou ideologias
ou algo para querer, vamos dizer assim, atrair as pessoas. Vem aqui e você vai ganhar aquilo, vem aqui e você vai ter aquilo, vem aqui e você nunca mais vai sofrer, vem aqui e sua vida vai ser 1000 maravilhas. Com Cristo, a nossa vida é 1000 maravilhas, mas Cristo ele nunca nos disse que nós não teríamos perseguições. Cristo nunca nos disse que nós não teríamos aflições, mas Ele disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E Cristo tem sido tirado do meio dos louvores também. O homem tem sido o centro também. Eu tive a oportunidade de estar ministrando no domingo também. Cristo tem sido tirado também do meio dos louvores. Louvores também que enaltecem o homem, que massageiam o ego do homem, né? Músicas evangélicas que somente falam de bênção, que falam de outras muitas coisas e não falam de Cristo. Quando vai ver, Cristo só está ali só para preencher alguma parte da música, ou só tá ali um nome ali só para poder falar que é uma música evangélica. Mas você vai ver teologicamente, se nós vemos na palavra do Senhor, aquilo ali está errado. Então a sutileza dos nossos dias hoje de estar tirando Cristo do centro da igreja é muito presente nos nossos dias. Então as Escrituras nos diz que não há outro Salvador fora de Cristo, que os apóstolos eles sempre pregavam a Cristo. Quando os apóstolos chegavam em algum lugar, eles pregavam a Cristo. Paulo começou a sua pregação em Jesus Cristo. Pedro começou a sua pregação por Jesus Cristo. Felipe também, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele não lhes pregava as bênçãos de Deus, ele lhes pregava a Cristo. Tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou como ensinamento, ele assim pregava, eles assim pregavam. E eles nunca tiravam Cristo do centro dos seus ensinamentos. E uma das coisas que nós devemos tomar cuidado. Cristo, ele tem que sempre ser o centro de tudo que nós viemos fazer, tudo que nós viemos fazer na igreja, tudo que nós fomos decidir, o nosso centro sempre tem que ser Cristo, sempre está caminhando como o nosso Senhor Jesus Cristo quer, e não da forma que nós achamos que devemos fazer, ou da forma que nós achamos que talvez é certo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso logo após. E muitas filosofias e ideologias. Ideologias é estudo sobre ideias. Você tem uma ideia que seja daquilo. Então, na verdade, nem a pessoa que está falando tem certeza. Ela só é uma suposição. Eu acho que é isso. Mas se você acha, então... Na verdade, se você acha, você não tem que nem estar ensinando para outra pessoa. Se você acha, você não tem nem que dar isso como ensinamento para alguém. Porque você só acha. Eu acho que só vir para a igreja tá bom. Mas onde você viu isso? Porque eu acho. Eu acho que só vir na igreja uma vez por mês, só no culto de Santa Ceia, tá bom. Por quê? Porque eu estou participando da ceia, tá bom. Não, mas você está achando. O que a palavra de Deus nos diz? Então, são ideologias errôneas, é um pensamento errado, né? E nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de ensinamento. E não só as pessoas que acham isso. Existem até pessoas, influenciadores digitais, que é muito presente nos nossos dias, né? Os tais influenciadores digitais que colocam os seus vídeos ali nas redes sociais ali e fala um monte de asneira, fala que só ir para a igreja uma vez por mês tá bom, e ali eu louvo a Deus e tá bom.
no livro de Hebreus fala que não devemos deixar o costume de congregar. Nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Se há 2000 anos atrás já tinha isso, que dirá nos nossos dias? Então é um alerta que o Senhor nos dá. Subtópico de número 2. Cristo, o Senhor. Pastor Elmer, o senhor poderia ler para mim, por favor? Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve se esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebereis o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2,6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma vida sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive. Deus abençoe, pastor Elmer. Outro alerta que o nosso Senhor nos dá nessa noite. Quando eu me lembro muito bem no dia da minha conversão, creio que muitos lembram, quando ali o pastor está fazendo um apelo, você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se ele não é Senhor, não tem como ele ser seu Salvador. Se ele não é seu Salvador, então automaticamente também ele não é o seu Senhor. E o Senhor, ele age da maneira como ele quer e como ele bem entende. Como eu disse aqui, pessoas vivem achando que é aquilo aos seus olhos, acham que é aquilo, acham que o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sendo que Deus ele não tem que dar satisfação para ninguém, porque Ele é o Senhor e Ele age como quer. Um exemplo disso, gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Se alguém achou e puder ler para mim, por favor. Mateus 20, do 1 ao 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outro que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta da meio-dia, e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com o último contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia.
Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo justo com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e se vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Deus abençoe, irmã Adriana. Nós vimos aqui a parábola dos trabalhadores na vinha. Aqui eu gostaria de me ater, aqui, no versículo 2, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário ou a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E depois ele achou outras pessoas na praça. Então, ele disse ali no versículo 4: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E depois achou mais pessoas ali no meio do caminho. No versículo 7 nos diz ali que as pessoas estavam ansiosas, porque ninguém nos assalariou. Então ele disse: ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. Aí, automaticamente, aqueles que estavam há um tempo a mais na vinha, na hora de receber o salário, disseram: por que aquele ali está recebendo o mesmo tanto que eu? Sendo que eu estou aqui ralando todo dia, o dia inteiro. Aí ele falou assim: mas eu não te faço injustiça. Você não acertou comigo um denário por dia? E no versículo 15, e ali também diz: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal aos seus olhos porque eu sou bom? Então, para as pessoas que estavam ali na vinha, aquele senhor estava sendo mal, porque ele estava pagando o mesmo tanto para aqueles que vieram depois. Só que ele disse: não, você me ajustou, eu estou te ajustando o que é justo. Se eu quiser pagar o mesmo tanto para outra pessoa, é mal aos seus olhos eu ser bom para essa pessoa? Então, nós vemos o perigo do achar: então eu trabalhei mais, então eu vou receber mais do Senhor. Então, eu estou mais tempo na igreja, então quando chegar lá no céu, minha coroa vai ser maior. Quem disse isso? Só o Senhor vai dar o galardão a cada um. A pessoa que aceitar Jesus 1 milésimo antes do nosso Senhor Jesus Cristo voltar, vai subir e vai ter a nossa recompensa que nós vamos ter. E isso não vai ser injusto. E aqui esse senhor, ele não precisa dar satisfação nenhuma para esse trabalhador, porque ele paga da bem forma que ele quiser, porque é dele. Se é dele, se ele quiser dar mais, é aquele senhor que está estimulando. Então, o perigo de nós acharmos aos nossos olhos o que é bom e o que é mal é muito perigoso. Nós só sabemos se realmente é bom ou mal examinando a palavra do Senhor. Examinando a palavra do Senhor, nós temos a plena certeza se é bom ou se é mal. Lá, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Moisés disse para o povo: escolhei. O Senhor coloca diante de vós a bênção e a maldição. Nós temos o poder de escolher. Para nós sabermos se realmente aquilo é bom ou ruim, nós temos que examinar a palavra do Senhor. Se veio algum ensinamento errado, nós temos que fazer igual os bereanos. O Paulo estava pregando ali e os bereanos estavam aqui assim, para saber se aquele ensinamento não era um ensinamento errado. Então, nós temos que tomar cuidado. E o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser Senhor.
o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, além de ser nosso Salvador, Ele sendo nosso Senhor, nós temos Ele como Salvador. Mas se nós desobedecemos o que o nosso Senhor nos diz para fazer, então nós não estamos sendo servos do Senhor. E se nós estamos indo por caminhos que nós achamos que é certo, e não o caminho que o Senhor nos diz para caminharmos, automaticamente nós estamos saindo do caminho que nós devemos andar. E é muito perigoso isso. E nos dias de hoje, Satanás tem colocado uma sutileza para afastar os cristãos de Cristo, para afastar os cristãos do senhorio de Cristo. Você vive como você bem quiser, você vive da maneira que você quiser, você leva a vida do seu bem entender, que você só acreditando que Jesus existe, você vai ser salvo. E não é isso. Nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas nós temos que andar nos seus caminhos, nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Será que esse caminho que muitos dizem aí afora é o caminho da cruz? Será que o caminho que muitos dizem aí afora é o caminho que Jesus Cristo nos diz para andar? Então precisamos ter cuidado de não tirar o senhorio de Cristo de nossas vidas, da vida da igreja. E aqui no primeiro tópico nós já começamos a falar sobre o comprometimento. E essa palavra comprometimento é uma palavra talvez um pouco bem forte. Comprometimento, não você só ter compromisso, é ter comprometimento. Você está, na verdade, de todo o coração, de todo o seu pensamento naquela causa. E existem 3 tipos de comprometimento. Existe o comprometimento afetivo, o comprometimento instrumental e o comprometimento normativo. Qual seria o comprometimento afetivo? Dando exemplo por trabalhadores. Os trabalhadores assumem um compromisso sentimental e afetivo com a instituição, e eles mantêm uma relação emocional com ela e desejam permanecer ali, tornando-se aliados da empresa. Então eles estão ali porque desejam estar. O comprometimento instrumental nos diz que ocorre porque os trabalhadores valorizam os salários e os benefícios que a empresa proporciona a eles. Geralmente o que liga esses trabalhadores a essa empresa é a questão financeira. Sabem que ao sair da mesma acabarão se prejudicando. Então estão ali por interesse de algo. E o comprometimento normativo, que diz que o comprometimento existe porque o empregado sabe que tem uma obrigação para com a empresa. Entende que estão naquela empresa forçadamente, mas deverão manter o compromisso. Então eles estão ali porque eles estão sendo forçados. Então os 3 tipos de comprometimento: estão ali porque desejam estar, estão ali por interesse de algo e estão ali porque estão sendo forçados. E nós sabemos que o seguir a Jesus Cristo não é nem por força e nem por violência. E nós não devemos seguir a Cristo por interesse de alguma coisa. Então o comprometimento que nós devemos ter com Cristo é o desejo de permanecer nele, é o desejo de permanecer na sua palavra, é o desejo que mesmo que você acaba sendo
não seria a palavra correta prejudicado, mas sofrendo perseguições ou sofrendo por amor de Cristo, você está ali porque você deseja sofrer pelo amor de Cristo. Paulo, ele se alegrou em levar chicotadas pelo Evangelho. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles não estavam murmurando, eles estavam louvando a Deus e orando a Deus ali no meio da prisão. E ali o Senhor mandou um terremoto e abriu a prisão de todos. Então nós devemos estar aqui porque nós desejamos estar. Nós devemos ter o comprometimento com a palavra do Senhor, o comprometimento com a igreja, que é este corpo aqui. A igreja não é eu, a igreja não é só eu, a igreja não é só o pastor Elmer, a igreja não é só o pastor Edevaldo, a igreja não é só o irmão Charles, a igreja somos nós. Eu nunca vou ser igreja sozinho. Eu só sou igreja quando eu venho a este local e nós nos reunimos como corpo de Cristo e sim, nós viramos igreja. Então, nós precisamos ter esse comprometimento. Vamos para o segundo subtópico, o comprometimento com as Escrituras. Subtópico 1, Bíblia, a revelação de Deus. Pastor, você poderia ler para nós, por favor? Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, é uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, Mateus 4,4, a revelação de Deus ao homem, e como tal, esta está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Salmo 119, 105. Deus abençoe, pastor. Creio que é conhecimento de alguns. Creio que há cerca de mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás, houve certo pastor que disse que era preciso atualizar a Bíblia, que era porque a Bíblia já estava passada e até existiam algumas pessoas que concordou com o que ele falou. Eu abertamente, quando eu escutei isso, falei, não, a palavra de Deus, ela é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. Nós que precisamos se enquadrar na palavra de Deus. A palavra de Deus jamais ela tem que me agradar. A palavra de Deus ela tem que me dar aquilo que é bom. Eu não tenho que achar que a palavra de Deus tem que me alimentar com tal coisa, mas é Deus que dá o alimento através da sua palavra, nosso alimento espiritual, né? Se nós vermos sobre alimentação, se nós comermos só uma coisa e nos abstermos de outras coisas, o nosso corpo padece. E não é diferente da nossa vida espiritual. Se nós só comermos aquilo que nós achamos que é bom para nós, e só massageando o ego, palavras que só vêm para massagear
o nosso lado humano, quando vir alguma adversidade espiritual, a pessoa vai estar fraca, não vai saber o que fazer, vai automaticamente desistir dos caminhos do Senhor, porque não se alimentou direito, e porque também não foi alimentado direito, e também porque não buscou o alimento direito. Se nós viermos aqui na quarta-feira no curso de oração, se viermos aqui na sexta-feira na EBD, se viermos aqui no sábado, se viermos aqui no domingo, eu, Michael, tenho uma plena certeza que você vai ter sempre um alimento vindo do céu para o seu espírito. Porque aqui nesta igreja, aqui neste ministério, não há pessoas que pregam para massagear o ego humano. E sempre sim, estão fazendo como os apóstolos, pregando a Cristo, pregando o que Cristo nos diz para nós seguirmos, o que Cristo nos diz para fazermos. E nós precisamos ter o comprometimento com a Escritura. Qual é o comprometimento com a Escritura? Você obedecer esta palavra de forma desejável. Eu desejo sempre obedecer a palavra do Senhor, mesmo que esta palavra venha confrontar com a minha vontade. Eu desejo ter o comprometimento com essa Escritura, mesmo que aquela palavra venha de encontro à minha vontade. Então nós precisamos ter esse comprometimento com a palavra do Senhor, que se nós pegarmos e lermos esta palavra como meramente seres humanos, sem a revelação do Espírito Santo, nós vamos ler esse livro como um livro histórico, como talvez um livro cotidiano. Mas ao lermos a palavra do Senhor, buscando a revelação através do seu Espírito Santo, o Senhor, Ele nos alimenta. Então, automaticamente, o cristão, ele precisa ler a palavra do Senhor e buscar a sua revelação na oração. E não só ler a palavra do Senhor, eu vou ler um capítulo por dia. Não, mas você lê e busca no Senhor. Senhor, o que é o que o Senhor quer me falar? Qual é a revelação do Senhor para mim através deste versículo? E não só meramente ler como qualquer livro que você pega da sua estante lá e vai ler. Então nós precisamos ter o comprometimento com a revelação de Deus, que é a sua palavra. Amém, irmãos? Eu vou correr um pouquinho porque, perdão, pastor, eu estou falando um pouquinho demais. Segundo subtópico, Bíblia, regra de fé e conduta. Missionário Silvana, a senhora poderia ler para mim, por favor? A Bíblia é regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa ser conscientizada de que as Escrituras são fonte dos valores éticos, morais e espirituais, e que devem nortear a vida do cristão. Hebreus 4:12. Se não fosse a meditação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria e as Sagradas Escrituras, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Deus abençoe, missionária Silvânia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa palavra que nós temos em mão é uma palavra muito poderosa. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a nossa regra de fé e conduta. Jamais podemos colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula deste livro. Jamais podemos ler um texto e por muitas das vezes acharmos que aquilo, ou pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, lê aquele texto ali e distorce tudo aquele texto, e também pessoas que estão por aí nas mídias sociais e querem combater com a palavra do Senhor, querem usar um texto sem contexto, querem falar que não, esse daí é do passado, não, esse daí é do Antigo Testamento, não, esse daí é do Novo Testamento. Mas a palavra de Deus para nós é desde Gênesis a Apocalipse. Eu não posso só obedecer o livro de Mateus. Eu não posso obedecer só o livro de 1 Samuel ou qualquer outro livro. Eu tenho que obedecer a Bíblia por inteiro. Eu tenho que ter esse comprometimento de ter a Bíblia como regra de fé e conduta, ela por inteiro, e não só por partes que eu concordo ou discordo. Eu não tenho que discordar da Bíblia, porque se a Bíblia fala que é para fazer, é para fazer. Se a Bíblia fala que é para fazer e eu não faço, na verdade quem está errando sou eu, e não é a Bíblia que está escrita errada. Então, isso que hoje estão fazendo por aí. Eu sei que talvez saia um pouco fora do contexto, mas também está dentro. Certa vez eu ouvindo tal pessoa falar, que ela assim, não, eu não concordo sobre o dízimo. Eu falei, você não concorda com o dízimo? Não concordo, porque o dízimo é do Velho Testamento. Eu falei, tá bom, mas o Velho Testamento não é nossa regra de fé e conduta também? Não, mas isso daí é prática que eles realizavam no Velho Testamento. Eu falei assim, não, mas o dízimo ele já vem antes da lei. Então você não quer concordar com o dízimo porque você não quer. E não porque a palavra de Deus diz que não é para nós devolvermos o dízimo. Isso é porque você quer achar assim, e não porque é assim. Então, então você acha justo, você sendo cristão, há pessoas ali dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Então você acha justo você desfrutar do dízimo de um outro irmão? Porque há pessoas ali que dizimam, paga o templo que você frequenta, paga o banco que você senta. Você sendo cristão, você não é visitante. Você não você está no visitando, você já tem um tempo de fé. Então você acha justo, há pessoas ali que dizimam e você está desfrutando disso, porque o dízimo ele é para a manutenção da casa do Senhor, para nós viermos aqui como igreja. E o dízimo ele é bíblico, eu não tenho que discordar e achar o que eu bem achar, ou porque eu não quero dar. Então, ensinamentos que hoje também correm por aí afora, né? Ensinamentos também de uma vez salvo, sempre salvo. Você é salvo uma vez, então você vai ser salvo para sempre. Você, não, peraí, vamos colocar uma vírgula nesse negócio aí. Nós somos salvos,
Mas se não andarmos nos caminhos do Senhor, não pegar a nossa cruz todo dia e seguir, e viver como a minha carne bem quer, então eu não estou sendo salvo. Eu só fui convencido, eu não fui convertido. Então são ensinamentos, irmãos, perigosos, em que a igreja dos últimos dias precisa ter cuidado. Precisa estar com o sinal alerta. Ali, quando as virgens estavam esperando ali o noivo, 10 estavam preparadas com as suas lâmpadas. Elas tinham ali também azeite de reserva. As outras, as 5 nécias, elas estavam com o pote vazio. Elas se levaram pela sutileza de talvez o noivo vir enquanto ainda dava para enxergar. Mas aí, à meia-noite, aí começou a anunciar, aí vem o noivo, sai ao encontro. Só que a sutileza de não se preparar, de se levar por pensamentos que elas achavam de talvez o noivo enxergar elas, nós vemos pela palavra de Deus que não funcionou. As 5 que se prepararam, que tiveram com seu azeite na botija, que estavam ali com seu azeite, com as suas lamparinas acesas, foi ao encontro do noivo. As nécias foram lá, bateram na porta. O noivo falou simplesmente: eu não vos conheço. Então nós precisamos ter esse comprometimento com a Bíblia como regra de fé e conduta. Cremos e seguimos a Bíblia por inteiro e não só onde nós achamos que nós concordamos ou discordamos. Amém? Terceiro tópico: comprometimento com uma vida cheia do Espírito. Primeiro subtópico: o Espírito Santo no plano de redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que viver em Cristo na prática dos princípios bíblicos, é impossível sem a ajuda do Espírito Santo Consolador. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e mesmo assim continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pode vencer a lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. As Escrituras exortam os cristãos a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. O Espírito Santo que o Senhor nos enviou logo após ter subido aos céus, esse Espírito Santo que está aqui também hoje, nos dando a revelação da sua palavra, nós precisamos a cada dia estarmos cheios do Espírito Santo. Porque um cristão vazio do Espírito Santo, ele não vai ter a revelação da palavra de Deus. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo para quando nós lemos a palavra do Senhor, ali o Senhor já falar conosco. O Senhor nos dá a sua revelação. E aqui nós vemos que é impossível um cristão, o cristão vencer a sutileza do diabo sem a ajuda do Espírito Santo. Até porque nós lemos no texto áureo que nós temos que, no versículo 7, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, obedecer sempre a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não temos que lutar contra ele, nós temos que resistir.
para você resistir, você tem que ter o escudo. Se você não tem o escudo, não tem como você resistir a nada. Se você não tem a espada, não tem como você resistir a nada. Se você não tem o escudo, não tem como você resistir a nada. Porque o pecado nós fugimos. Do diabo nós resistimos contra as ciladas dele. Só que sem a ajuda do Espírito Santo, isso é impossível. E nós só conseguimos isso buscando em oração, buscando na palavra do Senhor a sua revelação a cada dia para nós. Amém? No segundo subtópico, irmã Riviane, a irmã poderia ler para nós, por favor? A vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa num mundo de impurezas. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Deus abençoe, irmã Viviane. Nós vemos que nós precisamos estar com a nossa vida cheia do Espírito Santo, sempre estarmos cheios do Consolador, cheios da presença de Deus, viver em santidade em um mundo hostil, um mundo caído. Se nós sairmos daquela porta para fora, nós podemos ver o mais profundo caos que o mundo está. Semanas atrás, eu ministrando para as crianças, ali para os juniores, eu falei: vocês estão aqui no melhor lugar onde vocês poderiam estar. Seus amiguinhos lá fora não entendem isso. Seu papai, sua mamãe traz vocês aqui para EBD para aprender da palavra de Deus. Vocês estão aqui sendo ministrado e sendo plantado no coração de vocês uma semente que vai fluir para a vida eterna. E lá fora, os papais e as mamães dos seus amiguinhos que estão sem Jesus, que estão na perdição, se nós não orarmos para eles, se Deus não tiver, se nós não orarmos para Deus salvar eles estão indo para o julgamento eterno, para o fogo eterno. Mas o seu papai, a sua mamãe trouxe vocês aqui porque eles querem que vocês sejam ministrados através da palavra do Senhor. E a vida cheia do Espírito Santo é isso: você está sempre se alimentando, você nunca pode passar fome, nunca pode passar fome de Espírito Santo. Se você passar fome de Espírito Santo, você vai se afastando das coisas de Deus, você vai se afastando da oração, você se esvaziando da alimentação do Espírito Santo, você vai se esvaziando da leitura da palavra de Deus, você vai se esvaziando do aprendimento da palavra de Deus, você vai se esvaziando de ir aos cultos, e nós vemos que sempre vai indo de mal a pior. Mas nós devemos a cada dia nós estarmos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Tópico 4: comprometimento com a igreja local. Subtópico 1: a igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar.
fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como o membro do corpo humano separado deste perde a sua utilidade. Da mesma forma, a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Nós vemos aqui que nós precisamos ter o comprometimento com a igreja local. E como eu disse aqui no começo sobre os 3 tipos de comprometimento, nós precisamos ter o comprometimento afetivo, estarmos aqui porque nós desejamos estar. Eu não estou aqui por obrigação. O pastor não me obrigou a estar aqui. O pastor não me obrigou a vir no culto de oração. O pastor não me obrigou a vir no culto de sábado ou domingo. Eu não posso vir para a igreja como uma obrigação, ou porque eu tenho que estar ali, porque se eu não exercer o meu cargo, ou se, falando, por exemplo, de mim, se eu não estiver ali para tocar, eu tenho a obrigação de tocar. Eu não tenho obrigação nenhuma. Eu tenho que ter o comprometimento de desejar estar ali. Estar ali porque eu quero servir a igreja. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Então eu tenho que estar ali porque eu quero, e não porque me obrigaram a fazer, ou porque eu tenho por obrigação a fazer, ou porque eu desejo alguma coisa. Eu jamais posso vir para o culto de oração e vir aqui e somente querer que Deus me dê alguma coisa. Eu tenho que vir aqui desejando o Espírito Santo, desejando a presença de Deus, desejando que o Senhor venha falar comigo. Então eu tenho que ter o comprometimento de desejar estar ali. E o comprometimento com a igreja local, o comprometimento com o corpo de Cristo. Como eu disse no início da lição, a igreja somos nós. A igreja nunca vai ser só eu. Esse termo desigrejados não só sai um pouco fora do contexto, completamente fora do contexto. É como você diferenciar do branco e o preto. Essas pessoas talvez tinham um comprometimento, normatório. Comprometimento porque eu tenho que estar ali, porque eu acho que eu sou obrigado a estar ali. O comprometimento instrumental, um comprometimento porque eu quero aquilo do Senhor, então eu vou estar todo culto, eu já vi pessoas orarem e falaram assim: Senhor, tá ali no culto de oração do Senhor, me dá a minha habilitação que eu nunca mais falto nos cultos de oração. Aí a pessoa tirou carta. Estava orando para Deus dar a carta de habilitação porque nunca mais ia deixar de vir no culto de oração. No próximo culto de oração que a pessoa tirou carta, a pessoa já não estava. Eu não posso vir para a igreja e falar assim: Senhor, eu quero um carro para poder te servir melhor. Senhor, eu quero tal coisa. Servir a Deus por interesse. E por não receber aquilo que ela queria, coloca a culpa na igreja. Por a igreja ou alguém do corpo não servir ela
conforme ela queria, porque nós temos que servirmos uns aos outros. Mas eu não posso desejar que, por exemplo, o pastor Elmer venha me servir da forma que eu queira que ele me sirva. Senão ele não vai estar me servindo, ele vai estar sendo meu empregado. Ele tem que servir a mim da forma que o Senhor tocou no coração dele. Eu tenho que servir aos meus irmãos conforme eu vejo na palavra do Senhor. Eu não posso achar que o Mon Charles vai me servir, então todo final de semana ele vai me dar 10ão, né, para estar me servindo, né? Então as pessoas que se intitulam esse tal desigrejados são pessoas que elas pegaram um ensinamento próprio ou uma ideologia própria e achou que as pessoas, ou Deus tinha que servir ela da forma que ela quer, ou que tinha que dar para ela o que ela queria, e o Senhor não deu, porque muitas das vezes aquilo que pedimos, nem tudo aquilo ali nem aquilo vai ser bom para nós. Muitas das vezes aquilo vai ser uma pedra de tropeço para nós e nós não sabemos. E o Senhor não nos dá pelo nosso bem e achamos que o Senhor está errado. Então essas pessoas que se intitulam desigrejados, há muito disso entre eles. Então eles criam desigrejados, eu vou servir como eu quero, eu sou igreja, eu não sou igreja, a igreja somos nós somos um corpo, um corpo entre si não pode atacar o outro, eu jamais vou pegar aqui, eu vou bater no meu ombro fica ruim, eu não vou estar com uma unha encravada ali, vou pegar no meu outro pé, vou pisar na minha unha só para eu sentir dor. O corpo, ele está servindo sempre o outro, né? Se eu quero tomar uma água, minha mão vai lá e serve a minha boca. Então, nós somos um corpo. O corpo, né? O corpo tem um funcionamento do corpo em si, que, por exemplo, há coisas do nosso corpo que acaba sendo um movimento, por exemplo, indesejado, né? Ou às vezes você nem sabe que daqui 30 minutos você vai sentir uma dor de cabeça e você acaba sentindo, você não sabe por que você está sentindo, mas aí o seu consciente vai te trazer o que você passou no dia inteiro, que talvez causou aquilo dali, aí a sua mão vai servir, vai te pegar um remédio. Então nós como corpo precisamos estar servindo um ao outro, e esse servir nunca vai ser muitas das vezes da forma que nós queremos, e sim como da forma que aquela pessoa pode servir. A minha mão nunca vai servir de cabeça, a minha mão nunca vai servir de orelha, minha mão vai servir como mão, meu pé vai servir sempre como pé, e assim é o corpo de Cristo. Subtópico 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento, Deus abençoe o irmão Alisson, ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. E nós vimos aqui
sobre a importância de cada membro aqui, ele é importante, né? O comprometimento da igreja local, a importância de cada membro, né? Talvez pessoas se acham que eu não sou tão importante assim na igreja porque eu não sei cantar, eu não sei tocar, ou eu não sei pregar, eu não sirvo para liderar. Mas todo mundo tem lugar, todo mundo tem a sua função, basta achar a sua função, né? Todo mundo pode varrer, todo mundo pode, às vezes, esse ato simples aqui que o irmão Alisson fez de colocar um copo de água para mim é tão maravilhoso, porque eu posso saciar a minha sede. E é um ato simples, mas é um ato em que ele me serviu um copo de água aqui, automaticamente ele está servindo o corpo de Cristo. Então, nós precisamos achar o nosso lugar. Eu mesmo, assim, gostaria de contar um breve testemunho meu, rapidamente, até porque nós estamos falando sobre o comprometimento com a igreja local. Certa vez, na congregação que eu estava, não tinha nenhum músico, não tinha ninguém para tocar, e eu falei assim, eu quero tocar. E eu procurei uma escola de música para poder estudar, para poder servir a igreja, porque a igreja estava sem músico, estava cantando o hino da harpa só no gogó, não tinha músico nenhum. Aí eu falei assim, não, eu preciso servir a igreja porque a igreja está precisando. Então, aí eu fui lá, aí esse professor de músico, muito bom, eu não vou falar que ele é um músico muito bom, ele desviado da igreja, eu procurei ele, você quer fazer aula? Aí, meu irmão, você sabe fazer? Aí eu não sabia fazer nada. E automaticamente ele falou assim pra mim, não, você não presta pra tocar. Falei, tá bom. Aí eu peguei o meu violãozinho que eu tinha ganhado e fui embora. Falei assim, Senhor, o ser humano pode falar que eu não sirvo para tocar, mas Senhor, eu sirvo um Deus que Ele pode capacitar. Aleluia. Senhor, o corpo de Cristo está precisando de pessoas para estar servindo ali musicalmente a igreja. Eu falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode me capacitar para fazer isso. Um maestro, um homem estudado disse que eu não sirvo, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Senhor, eu quero que o Senhor me capacita para servir a sua igreja. Então hoje eu sirvo ao Senhor e faço isso de todo o meu coração, com o maior prazer que eu tenho de servir ao Senhor a capacitação que Ele me deu para tocar, porque veio dEle. Foi o Senhor que me capacitou para servir a igreja. Então nós precisamos achar o nosso lugar. Às vezes nós achamos que não somos capacitados, mas o Senhor Ele pode capacitar. Eu não era capacitado para tocar, mas o Senhor me capacitou para tocar, para servir a igreja. E nós precisamos ter o comprometimento com a igreja, servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Vamos para a conclusão. Chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja, meus irmãos. Só em Jesus Cristo nós podemos resistir às astutas ciladas do inimigo, aos ensinamentos errôneos que existem nos nossos dias, e permanecemos firmes com comprometimento com a palavra de Deus.
com comprometimento em desejar estar aqui, comprometimento com o Espírito Santo e comprometimento com a igreja, nós permanecemos firmes e caminhando para o céu, porque o Mestre está próximo. Aleluia! O Mestre está logo ali. Aleluia! Como diz o mineiro, ele está logo ali, mas ele está logo ali mesmo. Nós vemos nos últimos dias. Não está fácil para a igreja de Cristo, mas nós sabemos que passando todas essas tribulações, todas essas perseguições, resistindo todas as astutas ciladas de Satanás, nós chegaremos no céu. Nós chegaremos na linha final e encontrar com o nosso Mestre. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.